o processo para ser como Cristo. E para isso nós vamos ler em Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Nós estamos estudando verso a verso esse livro, e hoje nós estamos aqui no capítulo 3, no verso 12 ao verso 16. Nós vamos entender o processo da vida cristã para nos tornar como Cristo. Esse texto é muito pertinente, muito atual, que eu e você possamos aprendê-los mediante essa exposição de hoje. Todo mundo abriu Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Por favor, abra sua Bíblia e, posteriormente, mantenha ela aberta, que nós vamos expor verso a verso. Amém? Então, está escrito assim, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, escreve assim para essa igreja. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para avançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse momento de exposição das Sagradas Escrituras ao Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e que eu possa expor com fidelidade. Toma, Pai, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo, ao vivo ou posteriormente, que essa palavra, a semente do Senhor, possa entrar em cada coração com a terra boa. E essa semente vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que cada um possa entender e aprender e viver esse processo para ser como Cristo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo verso a verso dessa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja. Paulo escreveu essa carta no ano de 61, dentro de uma prisão. Paulo estava preso, e aí ele escreve essa carta por causa que Epafrodito foi ao encontro de Paulo, levando ofertas para ele e levando também problemas para o apóstolo Paulo resolver. Um dos problemas principais dessa igreja era a falta de unidade. Paulo já trabalhou isso bastante no capítulo 2. E o outro era sobre falsos ensinos, que na passagem anterior, na mensagem anterior que a gente ministrou, que a gente esteve junto, Paulo trabalhou isso, que a salvação é só mediante a graça, não é sobre o que fazemos. Paulo poderia se apegar no que ele tinha, porque ele era um fariseu legítimo, um judeu da tribo de Benjamim, várias características, mas mesmo assim ele não se apega nisso, porque ele sabe que a salvação é pela graça. E aí depois disso, de falar dessa salvação pela graça, Paulo vai falar do processo que eu e você passamos, que é nos santificar. É um processo não para ser salvo, é um processo de quem já é salvo. E é isso que eu e você, nós temos que aprender aqui. E esse processo, na verdade, é uma das finalidades da salvação também. O Senhor não quer só nos salvar e nos levar para a Nova Jerusalém. O Senhor quer nos aperfeiçoar enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Por isso, nós fomos alcançados pelo Senhor hoje. Amanhã, nós já vamos entrar nesse processo. Mas essa palavra processo é muito pertinente e importante, porque você não pode se comparar com ninguém. Cada um tem um processo, é progressivo. Então não se compare com outra pessoa, talvez com um pastor, com uma pastora, porque talvez você vai se frustrar e vai achar, nossa, eu não sou crente. Não, talvez você está num processo diferente. O que você tem que entender é que o processo tem que ser constante. Você não pode parar no meio do caminho. Você deve avançar segundo a sua realidade. Resumidamente, você deve ser hoje melhor do que você foi ontem.
e amanhã melhor do que você foi hoje. Você e não outra pessoa. Então entenda isso. Paulo aqui vai falar sobre o que nós devemos buscar, o que nós devemos cultivar. Mas não é a salvação, e sim a santificação. Porque a salvação é somente mediante a graça do Senhor, não vem de nós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E aqui Paulo, não sei se vocês repararam, ele vai usar muito a figura do atletismo, que era muito normal no primeiro século. Os Jogos Olímpicos que nós vemos hoje, é desde lá, de antes de Cristo, na Grécia, é algo muito tradicional. E algo que eu quero que você entenda sobre a questão da salvação e a santificação, é isso. Os atletas só competiam nos Jogos Olímpicos de Atenas porque eles já eram cidadãos, já eram gregos. Eles não competiam para conseguir a cidadania. Eles competiam porque já tinham a cidadania. E a santificação é a mesma coisa, meus irmãos. Nós vamos nos santificar não para ser salvo. Nós vamos nos santificar porque já somos salvos. Então um salvo vai querer se santificar. Um salvo vai querer se limpar dos seus pecados todos os dias. Melhorar cada dia. Não para ser, e sim porque já é. E essa é uma das maiores evidências. A salvação, ela acontece em 3 estágios. Justificação, santificação e glorificação. Justificação é no ato da sua conversão, que você é regenerado. E aí, só você e Deus pode saber quando foi. Muitas pessoas, antes de vir aqui na frente, já teve esse momento. Tem pessoas que depois de vir na frente, antes de se batizar, depois de se batizar, não sei, é você e Deus. Mas nesse momento que você é regenerado, você já está justificado mediante Deus. É um ato, não é um processo, não é algo que nós vamos alcançar, é no ato da nossa conversão, da nossa regeneração, nós já somos justificados. Outro processo da salvação é o que nós vamos falar hoje, que é a santificação. Que aí sim é um processo interminável que não vai acabar nessa vida. Só vai acabar na Nova Jerusalém. Você vai ver o apóstolo Paulo, um homem experiente, um dos maiores líderes da igreja, e ele vai querer isso, ele vai buscar isso para a vida deles. Quanto mais nós temos que buscar para nós. E o outro aspecto é a glorificação. A glorificação só será na Nova Jerusalém, quando eu e você ganharmos um corpo glorificado. Então a salvação está nesses 3 estágios. Justificação, que é um ato que é no momento da sua regeneração. Santificação, que é um processo até você morrer ou Jesus voltar. E glorificação, que será só na Nova Jerusalém. Amém? Então vamos lá para a exposição do texto. Do verso 12 ao verso 14, o apóstolo Paulo ele vai ensinar esses princípios para mim e para você. E aí no verso 15 e 16, Paulo vai dar algumas exortações sobre esse ensinamento. Amém? Então o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é que a gente não deve estar satisfeito. Está escrito assim no verso 12 e verso 13a. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado. Paulo aqui está falando sobre uma perfeição. Lembra, acho, talvez não, mas se algum de vocês em casa, ou talvez aqui, ouviu a mensagem anterior, Paulo está falando muito sobre o que nós fazemos, que a salvação não é mediante isso. E aí Paulo, depois de combater isso e falar que a salvação é pela graça, ele começa a falar da santificação e começa a falar que ele não é perfeito. Que por mais que ele seja um salvo, como eu e vocês, nós não somos perfeitos. Por isso nós temos que buscar. Então o primeiro ponto para entender essa mensagem, entender também a santificação, é não estar satisfeito. Mas algo que eu quero pontuar com vocês, não é não estar satisfeito de murmurar, de reclamar, de não achar que Deus é bom para conosco, de não achar que Deus é fiel para conosco. Isso você tem que ter no seu coração, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele nos sustenta. Esse não estar satisfeito é não se acomodar com o que nós já temos hoje. Porque tem muitas pessoas que estão estagnadas porque, vamos usar um exemplo da vida profissional. A pessoa não se capacita, não tenta algo mais profissionalmente, porque já está muito bom.
já é alguém concursado, então não vai perder o emprego, já é alguém que tem um salário ali que dá para fazer as coisas dela. E isso não é errado, nem pecado não. Se você está assim, amém. Mas não vai querer crescer, não vai querer melhorar profissionalmente, porque já tem a sua estabilidade. E na vida cristã talvez aconteça isso conosco. Eu já sou salvo, eu já orei por anos e agora meu marido se converteu, minha esposa, meus filhos. Todo mundo tem na igreja. Eu tenho até um GC na minha casa. Está lindo. Não, meus irmãos. Está lindo? Tá, mas pode ficar mais lindo. Você pode avançar um pouco mais. Então é isso que eu e você temos que entender. Que nós não devemos estar satisfeitos. Nós não devemos. E aqui o exemplo do apóstolo Paulo é que ele, mesmo sendo um grande líder, um maior teólogo da história da igreja, Paulo sabia que poderia ir além. Paulo sabia que poderia crescer mais. E é esse coração que eu e você temos que ter. Essa insatisfação santa, que é um combustível para mim e para você crescer. E hoje, infelizmente, tem muitos cristãos que estão satisfeitos com a sua vida. Porque talvez se compara com alguém que está num processo anterior. E aí ele se compara com outra pessoa que está num processo anterior e acha que a vida dele está boa. Não, meus irmãos. Sempre dá para ir um pouco mais além. E não é sobre idade. Eu sou muito novo, eu sou muito... Não é sobre isso. É sobre conhecer o Senhor. E a palavra do Senhor fala o quê? Prosseguir em conhecê-lo. Nós não temos que parar em nenhum momento. Por isso não adianta a gente arrotar para nós mesmos, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 10 anos. Não, meus irmãos, nós temos que avançar todos os dias, para ser parecidos com o Senhor. Nós precisamos tanto melhorar. Eu, particularmente, muito, me arrepender dos meus pecados, eliminar maus hábitos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então eu não posso estar satisfeito, porque eu prego, porque eu tenho 2 livros publicados, porque eu tenho um canal ensinando no YouTube. Não, eu posso ir além, eu posso melhorar para alcançar mais pessoas, para ser mais acessível para outras pessoas. E cada um dentro da sua realidade, dentro da sua vida, você vai ver, você vai analisar hoje, o que eu posso melhorar na minha vida com Deus. Será que eu posso orar mais? Talvez o orar mais não vai ser nem em quantidade, mas vai ser em intensidade. Porque talvez a gente fica meia hora, mas por ficar, e só para falar que nós ficamos meia hora orando. Nós lemos talvez por ler, só para achar que a Bíblia é um amuleto que a gente vai ler e vai mudar tudo. E a gente não quer entender, a gente quer ler a Bíblia em um ano, mas não entende nada da Bíblia. Será que eu não posso ler a Bíblia um capítulo por dia, e aí eu vou acabar ela em 4 anos, mas eu vou entender muito mais do que eu ler correndo em um ano? Talvez, não sei. Mas nós temos que querer crescer. Não estagne com a sua vida espiritual. Sempre dá para você ir mais além. Então tenha isso no seu coração. Não esteja satisfeito. Outro ponto aqui do apóstolo Paulo, da vida dele, ele era alguém maduro na fé, mas mesmo assim ele entendia que podia crescer mais. E essa é uma das características de alguém que é maduro. Alguém que é maduro entende que não é perfeito. Alguém que é maduro entende que pode crescer. Quando você chegar num ponto de achar que não pode aprender com ninguém, meus irmãos, você está muito perdido. Você está imaturo e não maduro. Você, por ter anos de cristianismo, você acha que não pode aprender com um novo convertido. Meus irmãos, vocês estão completamente errados. Porque você talvez sabe muito da Bíblia, você não pode aprender com uma senhorinha, com um senhorzinho, que talvez é analfabeto, mas é muito mais crente do que nós. Então sempre nós podemos aprender. E essa é uma característica de alguém maduro. Quando você acha que não pode aprender, você deixa de crescer. Você se torna alguém, na verdade, soberbo. E isso é totalmente incompatível com a nossa fé. Então que eu e você possamos fazer uma avaliação no nosso coração de como está a nossa fé. De como que está o nosso coração. Será que nós somos humildes mesmo ou se nós somos soberbos? Uma pessoa humilde, ela vai suportar as pessoas imaturas. Ou melhor, a pessoa madura vai suportar as pessoas imaturas.
E se nós não suportamos as pessoas imaturas, significa que nós não somos maduros. E somos imaturos igual a pessoa imatura. Porque muitas pessoas falam, nossa, eu sou maduro, olha a minha maturidade, mas não suporta o fraco na fé. Paulo vai falar para nós, quem for forte na fé, suportar o fraco. E por ser forte na fé, talvez abrir mão de coisas até lícitas pelo fraco na fé. Mas se nós não temos a paciência de responder uma pergunta básica para alguém que está com dúvida, só porque você acha que, nossa, essa pergunta é boba demais para você, mas para ele é muito importante. Nós só vamos crescer, meus irmãos, mediante as dúvidas tiradas. O pouco que eu sei na Bíblia é por causa de curiosidade, é por causa de dúvida, é por causa de eu fui buscar respostas que eu não tinha. E é esse coração que eu e você temos que ter. E glória a Deus pela minha vida que eu tive homens e mulheres que me ajudaram, que responderam e não ridicularizaram a minha pergunta. E não me olharam de cima a baixo. E sim, simplesmente responderam, simplesmente me ouviram. Isso que nós precisamos, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós queremos falar muito e ouvir pouco. Nós achamos que nós sabemos de tudo e nós não podemos aprender com ninguém. Que ignorância da nossa parte. Então, que eu e você possamos entender isso. Não esteja satisfeita com a sua vida com Deus. Dá para ir mais além. Dá para crescer mais. Dá para conhecer e prosseguir e conhecer. Dá para cada vez mais você conhecer mais o Senhor. Dá para você ser liberto a cada dia mais mediante a palavra. Dá para ir mais. Não estagne, não pare. Verso 13, parte B. Uma coisa eu faço. Então, aqui nós vamos ver a dedicação. Uma coisa quem que faz? Paulo. Uma coisa quem faz? Eu e você, o Jean e cada um de vocês. Tem coisas, meus irmãos, que eu e você, nós devemos fazer. Então, nós devemos, primeiramente, nos dedicar. Nós que temos que gerenciar o nosso dia para ter um tempo de oração. É nós que temos que gerenciar o nosso dia para ter um tempo de leitura bíblica. Porque não adianta você chegar no final do dia e falar que você não tem tempo. Eu já falei isso aqui e repito. Quando você fala que você não tem tempo, que o tempo do dia é curto, você está falando que Deus errou em estabelecer 24 horas. Olha a nossa soberba aí. Em vez de você reconhecer a sua negligência em gerenciar o seu tempo, você coloca a culpa em Deus, igual Adão colocou. A culpa em Deus de ter dado Eva para ele. Nós somos descendentes de Adão, pecadores. Mas que possamos nos arrepender e gerenciar nosso tempo. Eu sei que nós trabalhamos, nós temos transporte público para ir, para voltar, família, casamento, filhos. Eu sei que a demanda é muito grande, dormir, claro. Mas se você gerenciar, você vai conseguir ser bem mais produtivo no seu dia. Bem mais produtivo, não só para as coisas de Deus, não, meus irmãos. De orar, ler e estar na igreja, não. Mas até com a sua família. Talvez você não tenha tempo com a sua família porque você não otimiza seu tempo. Talvez se você não tem tempo para estudar, porque você quer fazer um concurso ou está numa faculdade, por causa que você não otimiza seu tempo. Mas aí abre seu celular, vê as horas que você fica no Instagram. É uma vergonha. Eu tenho certeza que vai ser prova contra a minha vida e contra a sua, no tribunal de Cristo, o tempo que nós ficamos nas redes sociais. O meu celular tem, eu não sei o seu. Mostra o tempo que eu fico diariamente nas redes sociais. Eu me assusto. E aí, esse mesmo Jean, que fica talvez 2 horas no Instagram, fala para Deus e para as pessoas que não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo de ler um livro que vai edificar a minha fé. Que hipocrisia desse Jean. Que mentira dele. Porque nós ficamos no Instagram e nada contra, não é pecado, eu uso, eu tenho. Mas nós ficamos vendo a vida dos outros, fazendo coisas que não vai agregar nada na nossa vida. 2, 3 horas. Em vez de a gente abrir a Bíblia em 20 minutos. Abrir um livro em 30 minutos. Talvez no transporte mesmo para o trabalho. De vez em ficar vendo a vida dos outros. Ver a palavra do Senhor.
Você está entendendo, meus irmãos? Que é algo sobre eu e você gerenciar o nosso tempo. É sobre eu e você fazer uma coisa. Eu faço. Então essa coisa é o Jean. E é cada um de vocês tem que fazer. Então gerencia o seu tempo. E olha o coração do apóstolo Paulo. Ele mesmo sendo velho, em outra prisão, e na sua última, depois dessa prisão, ele foi martirizado. Em 2 Timóteo, ele escreveu essa carta da última prisão e posteriormente Paulo foi executado pelo imperador Nero. Olha o que ele fala, não precisa abrir, mas olha o que ele fala lá no final dessa carta que ele escreveu da prisão, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Ele escreve isso para Timóteo e fala assim: quando vier, porque Timóteo ia ao encontro dele, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Meus irmãos, para que você acha que Paulo estava pedindo os livros dele? Para servir de travesseiro lá para ele? Para ele morrer agarrado? Não, meus irmãos. Paulo velho, Paulo sentenciado à morte. Paulo queria estudar. Paulo queria aprender mais do Senhor. Paulo queria escrever para produzir coisas para edificar a igreja do Senhor. Meus irmãos, é sobre isso, é sobre o entendimento que eu e você temos que ter. Não é sobre uma idade, não é sobre uma geografia. Paulo estava numa prisão insalubre. Ou as pessoas saíram dali e eram degoladas, ou elas saíram dali leprosas, morriam com doenças respiratórias. Era um lugar horrível. E mesmo assim Paulo escrevia, e mesmo assim Paulo estudava, mesmo assim Paulo orava. Qual que é a nossa desculpa? Paulo doente, Paulo velho. Qual que é a nossa desculpa? A idade? Ah, essa desculpa não cabe. Ah, talvez uma debilidade física? Essa desculpa não cabe, meus irmãos. Ah, é algo que eu não tenho dinheiro, meus irmãos. Para a glória de Deus, a internet é uma espada de dois gumes. Tem muita coisa ruim, horrível, eu sei e concordo. Mas também tem muita coisa boa. Tem muito alimento. Hoje o que falta não é alimento. Hoje o que falta é fome. Tem muito alimento, homens e mulheres de Deus, no YouTube, em todas as plataformas, para alimentar. Na nossa igreja nós temos diariamente 3 cultos por dia, com a exposição das Sagradas Escrituras. Então não é sobre não ter dinheiro também, é sobre realmente não priorizar, é sobre não querer. Então que eu e você possamos tomar essa atitude de saber que nós que vamos fazer. E deixa eu te falar algo, você não vai querer fazer. Você não vai acordar e falar: ah, Senhor, eu quero orar. Ah, Senhor, eu quero ler. Não, meus irmãos, muitas das vezes eu acordo e não quero ler. Eu não quero orar. Mas não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Pensou, você vai ficar 7 dias sem querer comer e você não vai comer, você vai morrer. Mesmo sem querer, mesmo sem apetite físico, nós não temos que comer. Então mesmo talvez sem apetite espiritual, nós temos que comer a palavra, se deleitar na oração. As pessoas mistificam muito, acham que eu só vou orar quando eu quiser e quando eu tiver sentido. Não, meus irmãos, vai sem sentir, vai sem querer, mas vai e vai orar. Porque na oração você vai encontrar deleite. Na leitura da palavra, ela vai te confrontar, te consolar, te direcionar. Então vai, mesmo sem querer, mas vá, faça. Porque essa é uma responsabilidade minha e sua. Outra coisa ainda nesse ponto, de uma coisa eu faço, é uma coisa. Paulo não tinha 2 objetivos. Paulo somente tinha um objetivo, que era honrar o Senhor. Por que nós nos perdemos? Por que nós estagnamos na nossa vida com Deus? Porque nós temos vários objetivos, e não um só. A vida cristã, o cristão, ele tem que ter um só objetivo, que é honrar o Senhor. E aí, se eu tenho só esse objetivo, o meu trabalho vai ser um trabalho para honrar o Senhor, e não um trabalho somente para eu ganhar um dinheiro. Se eu tenho esse objetivo, o curso da faculdade que eu fizer vai ser para honrar o Senhor, e não porque meramente eu quero e está na moda fazer esse curso. Se eu tenho essa coisa, o meu relacionamento, solteiros, vai ser para honrar o Senhor, e não porque somente eu achei a outra pessoa bonita. Porque uma coisa só importa: agradar o Senhor. A nossa existência consiste em glorificar o nome do Senhor. Eu e você, nós não podemos perder isso.
O cerne do Evangelho, o centro da nossa adoração e da nossa vida é Cristo. Uma coisa só. Talvez você está perdido, estagnado, porque você está buscando várias coisas. Mas uma coisa só para você e para mim é necessário. O Senhor. Ele ser glorificado através da minha e através da sua vida. Então busque só uma coisa. Busque o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. Agora não vivemos para nós mesmos. Mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então uma coisa só é importante para mim e para você. A glória do Senhor. Uma coisa eu e você temos que fazer. No verso 3 ainda, a parte C. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Outro ponto aqui, direção. Quem corre, meus irmãos, numa competição, provavelmente talvez você não correu ou já correu, mas se você não correu, você já viu alguma corrida. A pessoa que está correndo, ela não fica olhando para trás. E sim, ela olha para frente. O corredor que olha para trás perde a velocidade, perde a direção, pode até cair. Então, o que eu quero que você entenda? Que nós não podemos ficar distraídos pelo passado, nem pelo futuro, e sim viver o presente. O nosso alvo é Cristo. Então, nós não podemos ficar apegados ao nosso passado. Exemplo, pelos nossos erros do nosso passado. Tem pessoas que em todo o gabinete pastoral fala do mesmo pecado, mas já conversamos, Deus já perdoou, se liberte disso. Meus irmãos, 1 João vai falar que se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor nos dá uma nova chance. Então, independente do que você fez, pode ser a coisa mais grave do mundo. Se realmente você se arrependeu, o Senhor já te perdoou. Então, esqueça disso. Tem muitas pessoas se apegando ao passado, esquecendo de avançar. Ah, não, porque era assim. Ah, não, porque o pastor fulano de tal fez isso comigo. Ah, não, porque meu ex, não sei. Nossa! Foque no hoje, esqueça o que passou. O que passou, passou. Tenha, de alguma forma, aprendido com isso, mas vamos para cima. O Senhor já te perdoou. Então, não se apegue aos erros do passado. Mas outro apego que também nós não devemos apegar, é com as glórias do passado. Tem muitas pessoas que vivem a vida cristã por causa e só fica focado de 10 anos atrás. Não, porque em 2010 eu buscava o Senhor, porque em 2010 os jovens da igreja era isso, porque em 2010 eu fazia isso. Glória a Deus, que lindo! Mas em 2022? Vai ficar namorando e pensando e focando somente lá 10 anos atrás? Não, meus irmãos. É glória em glória. É crescer cada dia mais. É não estar satisfeito. Por mais que, glória a Deus, que a gente viveu momentos áureos, nós queremos mais. Porque se a nossa igreja, a tradição que nós temos, se a gente ficar só apegado às glórias do passado, que foram muitas para a glória do Senhor, nós vamos parar. E nós vamos virar um museu. De ficar contemplando o que a gente viveu em 2000. Não, meus irmãos, em 2022 tem muito de Deus ainda para mim e para você. Tem muitas coisas que Belo Horizonte vai experimentar, mas é mediante a minha e a sua vida. Não adianta a gente pensar em 2000 que era assim. Não, vamos olhar para lá com respeito, com reverência, de saber que nós estamos aqui por causa de homens e mulheres de Deus do passado, mas temos algo ainda. Porque essa admiração vira de alguma forma prejudicial, que nós ficamos só contemplando e paramos de viver. Parece que o Deus de 2000 não é o mesmo Deus de 2022. Ele mudou, ele tirou férias. Não, meus irmãos. Ele é o mesmo Deus, imutável. Ele não muda. Então, por mais que foi glorioso, um ano passado, talvez, na sua vida, que você jejuou como nunca, orou como nunca, leu como nunca, evangelizou, glória a Deus, mas esse ano dá para ir mais. Não é sobre meta de empresa que vai aumentando, não. É sobre o nosso coração de querer conhecer mais o Senhor, de querer nos santificar mais, de querer avançar mais. Então, cuidado com dois aspectos do passado. Com os seus erros, Deus já perdoou, e com as suas glórias. Entenda que isso tem que te motivar e não te estagnar. Amém? Glória a Deus. Verso 14, está escrito assim: prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui Paulo usa esse termo aqui, prossigo, que quer dizer um esforço intenso. Então Paulo fazia um esforço intenso. Então, a palavra do Senhor vai falar que o reino dos céus é tomado à força. Ali não está falando em hipótese nenhuma de salvação. Ali está falando de santificação. Por que o reino dos céus é tomado à força? Porque para eu viver o que o reino dos céus estipula para mim, eu tenho que me esforçar. É o quê? Se eu tenho que viver como Cristo e perdoar como Cristo, eu tenho que me esforçar. Porque quão difícil é perdoar, não é, meus irmãos? Mas difícil ou fácil, nós temos que perdoar. Talvez quão difícil é para mim, para você, eu já usei esse exemplo, de estar numa mesa e não falar mal de alguém. Porque para falar mal é natural, mas para falar bem nós temos que nos esforçar. Então nós vamos se esforçar para não falar mal, e nós vamos se esforçar mais ainda para falar bem da pessoa. Então, nós temos um esforço sim, nessa vida, nessa santificação, para avançar. E aqui algo que eu quero que você entenda, é o quê? Paulo sempre foi determinado, antes de Cristo e também depois de Cristo. E eu conheço pessoas, meus irmãos, determinadas demais no seu trabalho, para cuidar da sua família, para realizar os seus sonhos, e talvez não tenham Cristo ainda. E no nome de Jesus, é a minha oração, é a minha pregação, que elas possam ter. E glória a Deus por isso. É realmente você e eu, nós temos que ser determinados pela nossa família, pelo nosso emprego, pelo que nós sonhamos. Glória a Deus. Mas o que não pode é essa mesma pessoa que sempre foi determinada para as coisas dessa terra, é quando se converte não ser determinado para as coisas de Cristo. É você fazer loucuras e loucuras para realizar um sonho e não fazer loucuras e loucuras para seguir o que Jesus nos exorta. Meus irmãos, se tem algo que está revelando, e eu tenho me entristecido muito, abrindo o coração para vocês, é esse âmbito político que nós estamos vivendo. Estou vendo pessoas cristãs em Cristo Jesus, dando a vida pela política, por um nome, botando Cristo no meio, está fazendo uma salada, uma bagunça. Mas eu não vejo essa mesma pessoa com a intensidade, com a pregação do Evangelho. Eu não vejo essa mesma pessoa defendendo Cristo como defende o candidato tal. Que é isso, meus irmãos? Paulo, ele tinha determinação quando ele era um fariseu sem Jesus, que ele chegou ao ponto de matar homens e mulheres de Deus, mas quando ele se converteu, ele tinha maior ainda do que essa determinação. É esse coração que eu e que você temos que ter. Não tem problema nenhum você no estádio gritar pelo seu time. Mas por causa de Cristo, você fica apático, você não se quebranta. Para ir num jogo, você sai 2 horas antes de casa. Fica lá 1h30, demora mais 3 para chegar por causa do trânsito. E para vir para a igreja, se o culto atrasar 10 minutos, você já está reclamando. O que é isso? Olha onde está o nosso coração, meus irmãos. Para tudo nós fazemos esforços. Alguém quer passar por um concurso público? Ele estuda 24 horas. Mas para conhecer mais do Senhor, ninguém quer fazer uma hora extra. Mas para fazer uma hora extra para ganhar dinheiro, a pessoa faz, não vê a família, não brinca com os filhos, não vem na igreja para fazer hora extra. Mas ninguém faz hora extra na oração. Ninguém faz hora extra no jejum. Ninguém faz hora extra na leitura bíblica. Olha o nosso coração. Olha onde estão os nossos esforços. Meus irmãos, alguém que é intenso antes de Cristo, depois de Cristo tem que ser mais intenso ainda. Então cuidado com as nossas intensidades, que ela está revelando aonde está o nosso coração. Se você tem uma inclinação, e nós precisamos, meus irmãos, de crentes na política com certeza. Mas eu estou falando sobre intensidade e prioridade, porque parece que a política está acima do reino dos céus. Se você sabe que foi chamado para isso, glória a Deus, vai, seja intenso. Mas com Deus tem que ser mais. Com Deus você tem que amar mais do que o seu candidato.
O Senhor, você tem que ter apologética, que é a defesa da fé, na ponta da linha, igual você tem para defender o seu candidato. Porque senão, e aí? Os valores estão invertidos. O que está sendo mais importante na minha e na sua vida? Então vamos ter cuidado e ter o nosso coração. Paulo sempre foi intenso em tudo que ele fez antes, mas depois ele foi mais intenso ainda. Que eu e você possamos. Você que sabe que sempre foi e continue sendo. E você que talvez não era, mas seja. Nessa caminhada nós temos que ser intensos com o Senhor. Em permanecer na presença dEle. Mas de cumprir também a missão dEle. Porque vai ser desafiador você perdoar. Vai ser desafiador você falar bem. Vai ser desafiador você pregar para alguém que você não conhece. Mas essa é a nossa missão. Por isso existe esse esforço. E essa responsabilidade é do Jean e é de vocês. Cuidado com as suas intensidades. Que muitas das vezes são maiores do que a intensidade que você tem por Cristo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. E mediante, meus irmãos, esse ensinamento, Paulo vai trazer 3 exortações aqui, para mim e para você, no verso 15 e verso 16. E aí no verso 15 está escrito assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? De buscar o Senhor, como a gente falou nesses pontos, de não estar satisfeito, de se dedicar, de ter direção, de ter determinação. Então todos nós que achamos que somos maduros, nós temos que ter esse coração, de buscar ainda mais. E aqui Paulo, meus irmãos, nós percebemos que Paulo está sendo, na verdade, irônico, depois de ensinar essas palavras. É como se ele falasse assim: já que vocês se julgam maduros, perfeitos, vocês devem pensar exatamente assim, que não são perfeitos. O maduro percebe que ele não é perfeito. E ele precisa se aperfeiçoar. Então, como eu falei já anteriormente, a marca de alguém maduro é não ser alguém perfeito. E a pessoa sabe que não é perfeito. Se eu e você formos honestos conosco mesmo, nós não sabemos que nós não somos perfeitos. Então Paulo, primeiro ele então faz esse convite para esse grupo que achavam que eram melhores do que as pessoas, esse grupo de irmãos arrogantes dessa igreja que achavam que já estava no suprassumo da fé cristã. Paulo falou: vocês entenderam o que eu falei? Então entenda que você não é perfeito. Você precisa se aperfeiçoar. Então esse é um convite para mim e para você. Talvez você, por ter muito tempo de igreja ou de idade, você se acha alguém maduro. E glória a Deus se você é. Mas entenda algo, dá para ir além. Entenda algo, dá para crescer um pouco mais. Dá para entender que você, mesmo glória a Deus sendo parecido com Cristo, você consegue ser parecido um pouco mais. E esse processo contínuo. Segundo ponto aqui dessa exortação de Paulo. Paulo vai dar uma solução aqui para quem não quer viver isso. Para quem não quer viver o processo da santificação. Para quem é soberbo e acha que é perfeito. Olha o que Paulo fala aqui, meus irmãos, na parte B do verso 15. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Meus irmãos, chega uma hora que as nossas explicações acabam. Que o que nós podemos fazer é orar e entregar para Deus. Porque a gente já mostrou na Bíblia o que tem que ser feito. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Então tudo que falou aqui é lei. Tudo que falou aqui, eu e você como cristãos, nós temos que viver. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então eu não preciso ter que fazer uma apologia, fazer um TCC aqui explicando que você tem que perdoar. E em muitos casos, nos gabinetes, nós temos que fazer isso. Nós temos que ler a Bíblia toda, nós temos que explicar, ter algo físico, emocional, os benefícios do perdão, para o crente ter que perdoar. E aí, se a pessoa não entender, nem mediante várias explicações, várias conversas, o que eu posso fazer é orar. E falar como Paulo fez. Se vocês não entenderem isso, se vocês acham que vocês são perfeitos,
bons, melhores que as pessoas, que Deus esclareça. Porque, eu sou limitado. Eu posso ensinar, eu posso orar, eu posso te ajudar a te ouvir, mas te convencer é só o Espírito Santo. Então tem pessoas, e talvez, que Deus tenha misericórdia se for eu e você, que não entendem as coisas de Deus. Que acham que as coisas de Deus são demais. E é porque o quê? O mundo já está entrando no nosso coração. As filosofias já estão entrando no nosso coração. Então é um cristianismo raso, sem vida com Deus, sem renúncia, um cristianismo que pode tudo, ou o outro contrário, um cristianismo que depende de algo para ser salvo, um legalista. E a gente vive nesses extremos, e a gente não é humilde de perceber que estamos equivocados, que estamos errados. Meus irmãos, nós erramos. O único que não erra é o nosso Deus perfeito. Até os apóstolos, nas narrativas bíblicas, você vê erros deles. Nas atitudes, de falar muito ou falar pouco. Nós erramos, nós somos imperfeitos. Então seja humilde de reconhecer, eu errei sim, e eu preciso melhorar. Eu acreditei nisso a vida toda, por causa de um falso ensino, mas hoje eu vi que eu estava completamente enganado. Amém, eu vou viver isso. Não abraça correntes teológicas como se fosse a nossa fé, não. A nossa fé é bíblica. As correntes são bênção, glória a Deus por isso. Mas tem gente que ama mais a corrente, a linha teológica, do que a Bíblia. Está errado. E acha que fulano ou ciclano é irrefutável, que não erra. Quem não erra é o nosso Deus. Quem não erra é a Bíblia. Nós erramos. Então que possamos ser humildes de achar, de entender que nós vamos, em alguns momentos, estar equivocados. E nós vamos reconhecer. Mas se você é essa pessoa que não entende que você, por mais que tenha 100 anos de crente e 200 anos de idade, você tem que crescer e buscar mais a Deus, e se aperfeiçoar, e ser mais como o Senhor, eu não posso mais fazer nada, eu só vou orar pela sua vida. E se você encontrar essa pessoa, tanto nessa temática, ou em qualquer outra, explique, ajude, ouça, faça o que você puder. Quando você não puder fazer mais nada, ore e entrega para Deus, e que o Senhor possa convencer. Amém? No nome de Jesus. E o terceiro ponto da exortação aqui de Paulo está no verso 16. Ele fala assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, o que o Paulo quis trazer para mim e para você, e o que eu quero trazer aqui? Que você tem que viver com a maturidade que você tem hoje. Então, o que você tem hoje, glória a Deus por isso, já é um avanço, já é melhor. Como eu falei lá no começo, não se compare. Dentro da sua realidade, é um avanço se hoje você já é melhor que ontem. Se amanhã você for melhor do que hoje. Tá bom? Cuidado com essa comparação. O próprio Instagram, mentiroso, que a gente só posta o que a gente quer, só a parte boa, está fazendo as pessoas se comparar muito. E aí tem pessoas tristes, deprimidas, talvez com a vida com Deus boa, que dá para ir além, como a gente tem falado, sim, mas porque está olhando o Instagram do fulano lá, que talvez acorda 3 horas da madrugada para orar. Ele acorda 3 horas porque ele pode acordar. Mas nenhum lugar na Bíblia está mandando a gente acordar 3 horas. A Bíblia está falando para a gente orar. E aí é a hora que você puder. A hora que você priorizar e colocar na sua agenda. Mas não ache, a pessoa é mais espiritual porque está orando 3 horas. Não, meus irmãos, não. Deus é onisciente, é onipresente. Então qualquer hora Ele está te ouvindo. Então essas comparações são prejudiciais. Então o que eu quero que você entenda é que você precisa crescer como eu principalmente. Mas o que você já tem hoje já dá para você viver. Já dá para você testemunhar e glorificar o Senhor. Já dá para você pregar o Evangelho. Então entenda isso. Entender outra coisa, que na mesma igreja existem diferentes níveis de maturidades. Então eu tenho um, você tem outro, o irmão tem outro, o que está assistindo tem outro. E tudo bem, ninguém é melhor do que ninguém. Só algumas pessoas estão no processo, talvez há mais tempo, ou entendeu mais rápido, ou é mais intenso, não sei. Mas não é sobre ser melhor ou pior. É sobre estar num processo acima. Só isso. Encare o seu processo e viva o seu processo. Amém? E independente do seu nível de maturidade, que você possa crescer cada dia mais. E para a gente finalizar, eu tenho 4 aplicações aqui para mim e para você. Primeira é que Cristo nos chama por amadurecimento, para santificação.
Nós temos que entender que o Senhor nos chama. Nós somos salvos não por causa das obras, mas para as boas obras. A árvore que está em Cristo vai dar fruto. E o fruto é essa mesma santificação. Dia por dia, melhorando. Não chegar a um ponto de não errar. Nós vamos errar. Mas sempre melhorar. Não errar os mesmos erros. Sempre avançar. E quando errar, vai ser um acidente. Algo que a gente não planejou e sim aconteceu. Então esse coração de entender que nós precisamos nos santificar. O processo de ser como Cristo. Segundo ponto. O nível de 100% de perfeição não é possível nesse mundo. Paulo falou que avança para o alvo, e o alvo e a linha de chegada, vamos dizer assim, é só na Nova Jerusalém. Então, você pode ter 1 dia de crente, ou 100 dias de crente. 10 anos de idade, ou 200 anos de idade. Você precisa crescer. Você precisa avançar. Você precisa melhorar. Você precisa amadurecer. Tem esse coração e essa humildade. A perfeição 100% é somente na Nova Jerusalém. Terceira aplicação, o crescimento, como está no título, é um processo. Então é dia após dia, um passo de cada vez. Então, não tenha pressa. Mas ao mesmo tempo, não se acomode com o que você tem hoje. A indignação que a gente falou lá no começo. Entendeu? Então, por ser um processo, tem que haver um crescimento. Porque um processo, por mais que seja demorado, por mais que seja devagar, é um processo. Porque a partir do momento que para ou retrocede, já não é um processo de avanço. Então eu e você temos que entender que é dia após dia, que é um passo de cada vez, que é de glória em glória, que talvez vai demorar, mas que sempre tem que avançar. Mesmo sendo pouco em pouco, mas sempre tem que avançar. Então, se você viu que você hoje foi mais carnal do que você foi ontem, se arrependa. E que amanhã você possa melhorar e ser melhor do que esses 2 dias. É esse coração de sempre querer crescer. E como a gente acabou de falar aqui, mas eu coloquei nessa aplicação também, nessa 4ª aplicação, na mesma igreja nós temos vários níveis de maturidade. Então, nós temos que respeitar o processo de cada irmão, talvez num processo abaixo de nós, e também entender que o irmão que está num processo acima é por outros motivos e não por importância, não por ser melhor. E é entender que ele está num processo diferente. Então entenda, meus irmãos, no nome de Jesus, o processo para ser como Cristo. Nós temos que ser como Cristo. Nós não temos que ser igual fulano de tal, ciclano, nós temos que ser como Cristo. Então tudo que você fizer ou pensar em fazer numa situação, num dia complicado, você reflita e fala, o que Cristo faria no meu lugar? Qual seria a reação de Cristo nesse momento? Qual seria o conselho de Cristo nesse momento? O que Cristo faria com essa pessoa que errou? Ele abraçaria ou ele mataria? O que Cristo faria nesse momento livre aqui? Será que ele ia orar, como ele orou várias vezes? Ou ele ia se interter em qualquer coisa? Sempre reflita o que Cristo faria no meu lugar. O que Cristo faria se ele estivesse aqui? Porque eu e você, nós temos um processo de ser como Cristo. Nós não alcançamos, Paulo não alcançou, o Jean não alcançou, o pastor Márcio não alcançou, ninguém alcançou. Nós vamos buscar cada dia mais ser aperfeiçoado, cada dia mais se parecer com Cristo, cada dia mais o Senhor ser glorificado através da minha e da sua vida. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.